Opa, tudo bem? Aqui é o Marcel e eu vou te mostrar três formas diferentes de como criar vetores em R. Três formas diferentes de como criar vetores utilizando a linguagem R. Então, se você quer aprender como criar vetores utilizando o R, você tem que assistir este vídeo até o fim, porque aí sim é garantia de que você vai aprender a criar vetores utilizando o R. Então, para vocês criarem vetores, vocês vão precisar ou de funções ou de um operador. Então, eu vou mostrar como é que cria vetor com a função C. A função C, ela serve para concatenar informações. Como assim concatenar? O que diabos é concatenar? Concatenar significa juntar. Então, com a função C, eu consigo juntar informações. Então, o C vem da palavra concatenate, que traduzindo do inglês para o português significa concatenar. Então, com essa função C, eu consigo criar vetores de qualquer tipo. Como assim vetores de qualquer tipo? Vetores do tipo caractere, vetores do tipo numérico, sendo números inteiros, vetor do tipo numérico, porém sendo números reais, vetores lógicos. Então, vejam que com essa função C, eu consigo criar vetores de qualquer tipo. Então, vou mostrar aqui como é que funciona na prática. Então, digamos que você queira criar um vetor com o nome x. Então, vou colocar x aqui, que é o nome do vetor. E aí você quer criar usando a função concatenate. Então você vai atribuir o vetor que vai ser criado à variável x. Então você vai utilizar o comando de atribuição. Então eu vou colocar aqui o comando de atribuição e agora vou criar um vetor de caracteres. Então vou colocar aqui várias informações do tipo caractere. Então para criar usando a função C, eu digito C, abro parênteses e fecho parênteses. E dentro do parênteses eu coloco as informações que eu quero juntar ou concatenar. E o resultado dessa junção, dessa concatenação, será um vetor. E como eu quero criar um vetor de caracteres, eu vou colocar aqui vários caracteres. Nesse caso aqui, eu vou colocar alguns nomes de times, que é para a gente criar um vetor com os times, com os nomes dos times. Então, vou colocar aqui, ó, Flamengo, depois coloco vírgula e em seguida o nome do outro time, nesse caso Vasco, vírgula novamente, Santos, Palmeiras. Então, desta forma aqui, eu posso criar um vetor com o nome dos times. Então, se eu executar aqui esta função C, com esses nomes aqui separados por vírgula, vejam que vai ser criado, nesse caso já rodei que foi criado, um vetor com os nomes dos times. Agora eu quero atribuir esse vetor à minha variável x. Então, se eu executar essa linha como completo, eu tenho que o vetor dos times foi associado à variável x. Então, vejam aqui que agora nós temos um vetor contendo 4 elementos, que esse vetor contém o nome dos times. Para eu mostrar que com essa função C, você consegue criar qualquer tipo de vetor, então agora eu vou criar um vetor numérico, eu vou criar um vetor com números. Então, nesse caso, eu vou colocar aqui n para representar o meu vetor com números, e vou criar um vetor e vou atribuir a essa variável chamada de n. Então, vou colocar aqui a minha função C e vou colocar aqui números. Então, nesse caso aqui, vou colocar números inteiros, só para exemplificar. Vou colocar aqui, ó, 1,4,6,9,12. Só para exemplificar, eu coloquei aqui alguns números. Então, se eu executar aqui esta linha de comando, vejam que foi criado agora um novo vetor, que eu estou chamando esse vetor de n, e nesse vetor contém 5 elementos, e esses elementos são números inteiros positivos. Então vejam que eu consigo criar tanto um vetor de caractere com essa função C, assim como eu posso criar também um vetor numérico, ou seja, um vetor que contém nomes com essa função C. Então essa função C consegue criar qualquer tipo de vetor. Por exemplo, eu vou criar agora aqui outro vetor, só que de variáveis lógicas ou de informações lógicas. Então vou colocar aqui L, ou vou colocar nesse caso logic, só para representar as variáveis lógicas, e aí eu vou criar um vetor com informações do tipo lógica. Então vou colocar aqui C, e dentro do C vou colocar false, vou colocar true, vou colocar false de novo e vou colocar true de novo. Então vejam agora que eu tenho um vetor com informações do tipo lógica. Então se eu executar aqui, vejam que foi criado um novo vetor, e nesse vetor tem 4 elementos, e esses elementos do vetores contêm informações do tipo lógica, como vocês podem ver aqui. Então vejam que essa é uma forma de você criar vetores utilizando o R. Agora eu vou te mostrar como é que você pode criar vetores com informações numéricas utilizando a função sec. Então, se você utilizar essa função aqui chamada sec, você consegue criar vetores
com informações numéricas também. Só que essa função sec, ela vai precisar de alguns argumentos. Quais são os argumentos? O primeiro argumento é o from, que significa de. Então, aqui nessa função sec, você vai dizer de quanto até quanto deve ser a minha sequência numérica. Então, o from significa de, então você vai colocar de 10, por exemplo. Se eu quiser criar um vetor de 10 a 100, eu coloco aqui from 10, então de 10. Aí eu coloco o segundo argumento, que é o to. Então, esse to você pode traduzir para até. Então, é de 10 até. Então, no nosso caso, eu quero até 100. Então, eu coloco aqui, ó, igual a 100. E aí nós podemos criar uma sequência numérica, um vetor numérico, partindo do 10 ao 100 de 1 em 1. Por que de 1 em 1? Porque eu não especifiquei de quanto em quanto eu queria. Então, deixa eu só executar aqui. E vocês vão ver que foi criado um vetor, que nesse vetor contém informações numéricas, nesse caso, números inteiros, que parte do 10 e vai até o 100, de 1 em 1. E eu vou aqui fazer o seguinte, eu vou associar ou atribuir essa informação a uma variável. Eu vou colocar aqui inter, que é para representar que aqui nós temos números inteiros, e vou agora executar e vejam que esse vetor foi atribuído à variável inter. Vejam só aqui como mostra no Global Environment aqui do RStudio. Agora imagine que eu quero criar um vetor que vai de 10 a 100, só que de meio em meio. Aí eu vou ter que utilizar outro argumento aqui, que é o by. Nesse caso, você pode traduzir o by como de quanto em quanto. Então você vai fazer o seguinte, você vai criar um vetor, que é um vetor numérico, que ele vai partir do 10 até o 100 de meio em meio. Aí você vai colocar aqui, ó, 0,5, que você está dizendo que ele vai de meio em meio. Então, se eu executar aqui, vejam que foi criado, como vocês podem ver aqui, o vetor inter. Agora, esse vetor inter tem 181 elementos. E nesses elementos contém informações numéricas que não mais são números inteiros. Vejam que agora são números reais, porque o vetor ele contém números que vai desde o 10 até o 100 de meio em meio. Então, nós vamos ter 10, 10.5, 11, 11.5 e assim sucessivamente. Agora, se eu abrir aqui, ó, vocês vão ver o resultado do vetor. Então, vejam que aqui no resultado do vetor nós temos informações numéricas, nesse caso informações de números reais, que vai desde 10 até 100 de meio em meio. Agora, veja só, veja que esse vetor, quando eu criei, eu especifiquei aqui nos argumentos de qual número ele iria iniciar e em qual número ele ia terminar, e de quanto em quanto seria criado o vetor, ou de quanto em quanto seria criado os números que compõem o vetor. Só que eu posso apagar aqui esses argumentos e deixar apenas os números. Se eu deixar apenas os números, o R vai entender que esses números, ou essa sequência numérica aqui, correspondem ao argumento from, ao argumento to e ao argumento by. Então, se eu quiser e preferir assim, eu não preciso especificar os argumentos, só colocar os valores dos argumentos. Foi assim que eu fiz agora. Então, se eu executar, vocês vão ver que vai dar o mesmo resultado. Só executar aqui, vejam que deu o mesmo resultado sem eu ter que especificar os argumentos, e sim os valores dos argumentos. Nesse caso, eu coloquei apenas os valores dos argumentos. Agora, se você quiser criar essa sequência numérica dentro de um vetor que vai desde 10 a 100, só que de 2 em 2, o que é que você faz? Você troca aqui o 0,5 por 2. Então, quando você executar agora, trocando o 0,5 por 2, vai ser criado outro vetor que vai desde o 10 ao 100, ou seja, um vetor que contém informações numéricas desde 10 a 100, só que variando de 2 em 2. Então, se eu executar aqui agora o inter, vejam que nós temos informações numéricas partindo de 10 até 100, só que de 2 em 2. Vejam, 10, 12, 14, 16 e assim sucessivamente. Agora, se eu quiser criar um vetor com números em ordem decrescente, como assim em ordem decrescente? Por exemplo, se você quiser criar uma sequência numérica partindo de 100 a 10, esta é uma sequência numérica decrescente. Agora, se eu for fazer isso aqui no R, eu vou ter que colocar o 100 aqui no início e o 10 no fim, ou seja, o 100 é para from e o 10 é para to. Só que eu quero que ele decresça, ele parta de 100, nesse caso, desculpa, até 10 de forma decrescente. Então, aqui no by, eu vou ter que colocar uma informação negativa. Então, eu vou ter que colocar aqui menos 2, por exemplo. Então, nesse caso, eu estou criando um vetor que vai desde o 100 até o 10 em ordem decrescente, é claro, né? Então, se eu executar aqui, vejam que eu vou executar só a função sec
e já vai aparecer o resultado aqui no terminal. Então, quando eu executar, vejam que foi criado um vetor que contém informações numéricas do tipo inteira, que vai desde 100 até 10 de 2 em 2. Então vejam que com a função sec eu também posso criar vetores tanto em ordem crescente como em ordem decrescente. Agora, a terceira forma de criar vetores é utilizando o operador dos pontos. Com esse operador, eu só consigo criar vetores numéricos do tipo inteiro. Eu vou criar aqui um vetor que contém informações numéricas do tipo inteiro, que vai de 10 até 100. Então eu faço 10, 2 pontos, 100. Então veja que desta forma é bem mais fácil porque eu não uso nenhuma função, eu uso apenas o operador dos pontos. Então se eu executar aqui esta linha, veja que foi criado um vetor com informações numéricas do tipo inteiro, que vai desde o 10 até o 100, de 1 em 1. Então, desta forma, eu consigo criar inteiros consecutivos. Eu consigo criar um vetor com informações do tipo inteiro consecutivos. Então, vai ser de 1 em 1. Agora, eu posso utilizar também esse operador dos pontos para criar um vetor com informações numéricas do tipo inteiro, só que decrescente. Então, para isso, eu tenho que colocar de ordem decrescente. Então, à esquerda eu coloco 100, por exemplo, e à direita eu coloco 10. Então, aí eu vou criar um vetor com informações inteiras, né, com informações numéricas do tipo inteiro, só que nesse caso de ordem decrescente. Vejam só, quando eu executar, como é que fica? Fica 100, 99, 98 e assim sucessivamente, mostrando que eu consigo criar um vetor com informações numéricas do tipo inteira e de forma decrescente. Então é assim que se cria vetores utilizando a linguagem R. Então se esse vídeo te ajudou, se você aprendeu com esse vídeo, se inscreve no canal porque você vai aprender cada vez mais, porque toda semana eu disponibilizo vídeos com informações sobre a linguagem R e daí você vai aprender bastante me acompanhando aqui no YouTube. E se você, assim como eu, que quer ajudar as pessoas, quer que essa informação chegue em mais pessoas, compartilha com seus colegas que estão aprendendo R ou que precisam aprender R. E também dá um like, que com isso o YouTube vai entender que essa informação é importante e vai propagar essa informação para o maior número de pessoas possível. Então é isso por esse vídeo e te vejo na próxima.